Salmo de número 9, um salmo também de Davi, diz o seguinte, nós vamos ler todo o salmo aí. Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome. Quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Pois tu defendestes o meu direito e a minha causa. No tribunal te assentaste, julgando com justiça. Repreende as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois arrasaste suas cidades e aniquilastes a memória deles. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Quando a Bíblia vai aqui no Salmo referindo a Sião, está referindo ao povo de Deus, ao povo de Israel. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois ele, o vingador do sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Deus é o vingador, Deus não vai deixar impune, né, um pecador, um sanguinário. Deus vai julgar, Deus vai punir. Senhor, verso 13, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha a aflição que me causam os que me odeiam. És tu quem me ergue das portas da morte, para que eu conte todos os meus louvores nas portas da cidade de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que abriram, seu pé ficou preso no laço que armaram. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O ímpio caiu na armadilha dos seus próprios feitos. Os ímpios irão para o inferno. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre. Nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça e as nações sejam julgadas na tua presença. Senhor, provoca-lhes temor, que as nações saibam que não passam de mortais. Até aí. O tema da minha mensagem hoje é Deus julga o mundo. Como nós vemos aí Davi dizendo no verso 8, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Eu venho falando aqui ao longo desta exposição no livro de Salmos, que os Salmos é muito mais do que uma simples descrição das coisas que o povo de Deus enfrentou e passaram em suas caminhadas. Então, os Salmos não é apenas uma narrativa de momentos difíceis ou momentos alegres que o povo de Deus pôde contemplar ou, infelizmente, passaram neste mundo. O livro de Salmos vai além do que uma simples descrição do que o povo de Deus viveu. O livro de Salmos é a revelação de quem Deus é. E, mais uma vez, precisamos reafirmar que Deus não falou comigo. É muito comum nós ouvirmos pastores dizendo, né, que Deus falou com eles, que Deus se revelou a eles. Não, Deus não falou comigo, Deus não se revelou a mim. Deus se revelou aos seus servos, profetas e apóstolos. Deus falou com esses homens. E nós ficamos com aquilo que Deus falou a eles. Deus se revelou a eles e eles entregaram a revelação que Deus lhes deu. E nós ficamos com esta revelação. É desta revelação que eu e você precisamos para caminhar diariamente neste mundo. O resumo de todo este salmo é que Deus julga as nações com justiça. Ou seja, reafirmando ali todo o poderio e a soberania de Deus, que Deus está com as rédeas deste mundo em suas mãos, que nada foge do controle do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E isso, é claro, é um consolo para o justo, mas também é uma advertência aos ímpios. Quando nós reafirmamos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, que Ele está no controle, neste exato momento, Ele está no controle deste mundo. E isto é consolo para os filhos de Deus, para os justos, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas também há uma advertência
e algo completamente tenebroso para os ímpios. Grande parte dos salmos, eles narram as angústias vividas pelos servos de Deus. E todas as vezes nós podemos perceber como aqui neste salmo, Davi está nos mostrando que o seu consolo não está em um arrepio, que o seu consolo não está ligado às suas emoções, que o seu consolo não vem porque ele tem um exército infinitamente poderoso, que o seu consolo não estava porque ele era um rei, mas o seu consolo está no conhecimento do seu Deus. Davi está reafirmando que ele está consolado, que ele pode se alegrar, que ele pode se reanimar, porque ele conhece o Deus Todo-Poderoso. E não é um conhecimento superficial, não é sentir um arrepio, mas é conhecer a Deus. E é claro, todos estão debaixo do governo de Deus. Quando nós olhamos para os juízes, por exemplo, do STF, aqui do nosso país, nós vemos, em sua grande maioria, um descaso total, uma depravação total. Nós vemos ali uma grande podridão. E muitas vezes nós somos tentados, pelo menos, ou levados a achar que Deus não está no controle da situação. Que as coisas estão soltas. Que este mundo está solto, que Deus não está no controle. Mas nós precisamos nos lembrar. Deus, neste exato momento, Ele está governando o mundo. Ele tem as rédeas deste mundo em suas mãos. E isso, mais uma vez, é consolo para os justos e advertência para os ímpios. Dentro disso eu quero falar apenas 4 princípios que nós podemos ver que emanam aqui do texto. E uma coisa que está muito clara aqui, nós vemos desde o início do verso 1, o louvor a Deus. Como nós vemos aí, louvor a Deus. Davi diz, Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Cantarei, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome. Louvor a Deus. Intimidade com Deus. São palavras que nós ouvimos constantemente no meio evangélico. Constantemente. E nós temos, inclusive, homens que dizem e que nos ensinam, ou pelo menos ensinam a grande maioria da cristandade, a como se relacionar com Deus. Mas este ensinamento desses homens não parte das Escrituras. Não parte de uma exposição fiel do texto bíblico, mas de suas experiências, como, por exemplo, o livro do Benihim, grande parte de seus livros são balelas. Como, por exemplo, ele tem um livro lá chamado Bom Dia, Espírito Santo. Aí você tem que acordar de manhã e dar bom dia para o Espírito Santo. E eles acham que isso é você ter intimidade com Deus, que é você ter intimidade com o Senhor. Um grande outro grupo, a grande parte da cristandade, eles acham que ter intimidade com o Senhor é você cantar músicas que são melosas, como nós temos várias no meio evangélico, músicas que dizem que você vai encostar no peito de Jesus, que você vai encostar nos seus cabelos, que você vai cheirar os cabelos de Jesus. Isso para eles reflete intimidade com Deus. Engraçado. Não é isso que a Bíblia diz. Por um lado você tem esse grupo de pessoas que creem desta maneira, e aí você tem os moderninhos, os crentes modernos, que para eles intimidade com Deus é chamar Jesus de você. Que Jesus é como se fosse o parceiro dele. Só falta chamar Jesus de parça. Para eles isso é intimidade com Deus. O interessante é que quando você vai para as Escrituras, o salmista, por exemplo, ele vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, todo o louvor de Davi, como nós podemos ver narrado neste salmo, todo o louvor de Davi a Deus, toda a proximidade de Davi para com o Senhor, não estão baseados em um emocionalismo barato, mas sim no conhecimento que ele tem de Deus. Davi não está baseando o seu louvor e a sua adoração a Deus e a sua devoção a Deus porque ele sentiu um arrepio nas costas. Porque ele veio num culto e ele sentiu um arrepio diferente naquele culto. Não, não é isso. Não é isso que Davi está descrevendo. Meu irmão, todo louvor de Davi é porque ele conhecia o Senhor. Deus se revelou a Davi. Da mesma maneira que Deus está se revelando a nós nesta noite. Porque
Deus se revelou a Davi, Davi deixou registrado, guiado pelo Espírito de Deus, esta revelação de quem Deus é. Então Deus está sim se revelando a nós em mais esta noite. E assim como Davi, o seu louvor, a sua adoração e toda a sua dedicação estava no conhecimento de Deus, da mesma maneira eu e você devemos ver assim. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao nosso Deus não deve estar baseada em emocionalismo, não deve estar baseada em suas circunstâncias, se a sua vida está boa ou não, se a sua condição financeira está boa ou não, mas no seu conhecimento de quem Deus é. Toda a nossa vida precisa estar pautada nisso. E por que é importante isso? Ora, porque se você tem o conhecimento de quem Deus é, o seu coração vai se encher de alegria, assim como o de Davi estava cheio de alegria. Porque ele conhecia o Deus das Escrituras, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Então, louvor aqui não é um momento no culto apenas. Louvor aqui é um estilo de vida. É muito mais do que simplesmente esses momentos que nós cantamos 3 ou 4 canções ao nosso Deus. Mas é uma vida, é um estilo de vida. É um coração que se regozija constantemente em Deus. Se alegra em Deus constantemente. Mas a pergunta é, quem pode louvar a Deus? Quem pode se encher de alegria, assim como Davi estava cheio de alegria, o seu coração se alegrava em Deus? Quem pode? Somente aquele que conhece a Deus. Não são todas as pessoas, somente aqueles que conhecem ao Senhor. E como conhecer ao Senhor? Por meio das Escrituras. Ouvindo pregações de homens que realmente têm um compromisso com Deus e com a sua palavra, que se esforçam para expor o texto de maneira bíblica, fiel às Sagradas Escrituras. É assim que nós conhecemos a Deus. Não é você ouvindo hereges, não é você jogando e perdendo o seu tempo, ouvindo baboseiras, mas é você ouvindo homens que têm compromisso com Deus e com a sua palavra, que expõem a palavra de Deus com fidelidade. É você dobrando os seus joelhos, buscando a Deus, lendo as Escrituras. É assim que você vai conhecer ao Senhor. Não é por meio de um arrepio. Não é por meio daquilo que você acha, ou por aquilo que você sentiu. Porque, convenhamos, você pode sentir um arrepio num show de um ímpio. Seja no Roberto Carlos, seja no Roupa Nova, seja na Ivete Sangalo, você pode, com a pressão do momento, com toda aquela emoção do momento, você sentir um arrepio. E aí, você vai dizer que aquilo é de Deus? Parece loucura, não é? Mas é exatamente isso que as pessoas fazem na igreja evangélica, em sua maioria. Elas têm um medidor para dizer, a gente chama de unsômetro, né? Não existe isso, você sabe que não existe, né? Mas eles têm esse poder. Quantas pessoas entram num culto onde há uma exposição fiel da palavra de Deus e eles dizem, não tem unção nesse lugar. Eles dizem que não sentiram nada neste lugar. Por quê? Ora, porque eles estão vivendo por base em suas emoções. Somente por conta disso. Então, o louvor verdadeiro, ele é baseado no nosso conhecimento de Deus. O louvor verdadeiro, ele é baseado no nosso conhecimento de Deus. O segundo ponto que nós vemos aqui é que Davi, ele louva a Deus pelo livramento. Verso 3. Quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Pois tu defendeste o meu direito e a minha causa. No tribunal assentaste julgando com justiça. E ele começa a descrever muitas coisas. Você está vendo que Davi, ele diz que ele louva ao Senhor, pois ele vai explicar a razão do seu louvor a Deus. E ele diz, porque os meus inimigos, eles retrocedem diante de ti. Porque tu és poderoso, tu és grandioso. Os meus inimigos retrocedem diante de ti. Você notou o que ele diz? No verso 3. Quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Da tua presença. Meu irmão, quem era Davi? Você se lembra quem era Davi? Davi não era um homem qualquer. Era o grande rei Davi. Davi com 17 anos, hoje você vê criança, né? Hoje você vê aí jovens com 17 anos que não têm uma perspectiva na vida, né? Talvez a única perspectiva dele é passar na próxima fase do joguinho.
Davi, provavelmente aí com 17 anos, já estava enfrentando Golias. Quando todos os heróis, ou melhor, todos os guerreiros ali, os soldados realmente de guerra e de batalha, fugiam, se acovardaram diante de Golias, Davi se levantou contra aquele homem. E ele diz de maneira muito clara por que ele estava se levantando contra Golias. Que ele não ia com espada ou com canhão, mas com o Espírito de Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Com 17 anos ele estava lá enfrentando Golias. Davi foi um grande homem. Um homem de guerra. Em outras palavras, dizendo nos nossos dias, Davi era literalmente aquele homem com sangue nos olhos. Era ele, Davi, guerreiro. Era esse homem. Se você notou, Davi está dizendo que os inimigos, os seus inimigos, retrocederam. Não por conta de Davi. Não por conta quem Davi era. Ele diz que não foi por conta de sua força. Davi diz que os inimigos retrocederam não por conta da força do exército de Davi. Mas Davi está dizendo que os seus inimigos retrocederam por conta do favor de Deus. Foi por conta disso que os inimigos fugiram. Por conta da graça de Deus, do poder de Deus, da providência de Deus. É exatamente isso que Davi está dizendo. Porque imagine, meu irmão, se fosse você, tivesse que enfrentar, por exemplo, Davi. E aí você soubesse o histórico dele. Pô, isso aí, todo mundo conhecia Davi. Esse cara foi o cara que destruiu o gigante. É Davi. Você imagina, você vai arrumar rolo com um cara que já bateu em meio mundo aí. O cara fala que quer brigar com você, você sai batido. Mas Davi, ele está dizendo que os seus inimigos retrocederam, não por sua causa, e sim por conta do Senhor. Ou seja, não era por aquilo que Davi era, por aquilo que Davi fez, mas por conta de quem Deus é. É exatamente isso que Davi está dizendo. Eles retrocederam não por aquilo que eu fiz, e sim pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Tudo o que fazemos e que obtemos vitória é porque Deus está conosco. E ponto final. Você precisa se lembrar disso todos os dias. Tudo o que nós fazemos e que obtemos vitória é porque Deus está conosco. É porque Deus está conduzindo a nossa vida. É porque o favor de Deus está sobre nós. Somente por conta disso. Não é porque você é o cara. Não é porque você tem influência na sociedade. Não é porque você é desenrolado. Mas é porque o favor de Deus está sobre você. E isso nós precisamos nos lembrar diariamente. Nós não fazemos nada se a mão do Senhor não estiver sobre nós. Nós não fazemos nada. Você se lembra? A Bíblia diz que Deus queria matar Acabe. E a Escritura narra que então um homem lança uma flecha ao acaso e quem você acha que acerta? Acerta em cheia, Acabe. É isso que a Escritura diz. E realmente a Escritura vai dizer isso, que Deus queria matar Acabe. Sei que para muitos cristãos modernos, né, os crentes moderninhos, não cabe esta palavra, né, falando-se com relação a Deus, que Deus queria matar alguém. Engraçado que a Escritura diz que Deus, o próprio Deus dizendo muito claro, eu mato e faço viver. Ou seja, a vida e a morte estão nas minhas mãos. É isso que Deus diz. Mas os crentes modernos não aceitam isso que a Escritura diz. Você vai lendo as Escrituras em outra batalha, por exemplo, diz que Deus, para dar vitória ao seu povo, para abençoar o seu povo, Deus infundiu terror nos inimigos, nos homens inimigos. Em outro momento, Deus dá força ao seu povo para combater os inimigos. Meu irmão, então nós temos que nos lembrar, nós não somos nada. Se a mão do Senhor não estiver sobre nós, se o favor de Deus não estiver sobre nós, nós estamos perdidos. Terceiro ponto que nós vemos aqui, de forma muito clara, é a punição aos homens maus. Davi diz aí no verso 5, né? Repreendeste as nações, destruístes os ímpios. Você percebeu aqui as palavras que Deus usa?
repreendeste as nações, destruístes os ímpios, apagastes o nome deles para sempre e eternamente. No verso 6 ele ainda diz, né? Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois arrasaste suas cidades e aniquilastes a memória deles. Você consegue perceber aqui o que ele está dizendo? No verso 5 ele diz que Deus destrói e repreende o ímpio. No verso 6 ele diz que há ali uma desgraça eterna. No verso 5 e 6 ele diz muito claro que Deus apaga o nome desses homens e a memória deles é esquecida. No verso 15 e verso 16 ele diz que eles receberão o mal que eles mesmos semearam. Ou seja, que Deus vai punir esses homens malignos, que eles não vão passar desapercebidos dos olhos de Deus. E no verso 20, né, ele diz que eles estão tomados de medo. E eles, para se lembrarem que são mortais, né, como diz aí no verso 20, Senhor, provoca-lhes temor, para que as nações saibam que não passam de mortais. Meu irmão, quando nós olhamos para o homem, para a sociedade, o homem, ele pensa que ele é um Deus, que ele tem todo o poder, que ele pode fazer o que bem lhe entende, que ele é o dono do seu próprio nariz. Ele acha que ele não precisa de ninguém, de nada nem de ninguém. Que ele tem o controle, todo o controle em suas mãos. Isso é uma grande balela. A Escritura deixa muito claro. Nós vemos hoje homens achando que eles fazem a sua própria sorte, que eles fazem acontecer. Desde que eles se dediquem, desde que eles se esforcem, o sonho deles serão realizados. Resumindo, eles se acham poderosos. Davi, inspirado por Deus, está dizendo que esses homens serão aniquilados, destruídos, esquecidos. Porque convenhamos, pense bem, o que nós mais almejamos, os homens mais almejam é terem seus nomes celebrados por toda a história, não é? Eles almejam isso, que o nome de sua família fique ali, né, pelo menos neste mundo, né, caído, né, que o nome da família seja celebrado, né? Quando mencionarem o nome de determinada família, possam se lembrar de todo o histórico daquela família. Deus está dizendo que esses homens ímpios serão aniquilados. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Se você conservar, né? Obrigado. Você quer conservar o nome da família neste mundo, como muitos, né? E é claro, se você cria os seus filhos para a glória de Deus, mas mesmo assim, a nossa família pode se acabar. Quantas famílias já não há mais ninguém aí para representar aquela família? Os filhos morrem, os netos morrem e de repente a família está acabando, está zerando o nome daquela família neste mundo aqui. Por isso que é importante nós vivermos para a eternidade. E você precisa criar os seus filhos com essa perspectiva. Não é criá-los para serem um bom empresário. Não é criá-los para o mercado de trabalho. Em primeiro lugar, você deve criar o seu filho para a glória de Deus. Por quê? Ora, porque é Ele que lhe deu a vida. Por conta disso. Seu filho só respira porque Deus permitiu. Então é justo que ele seja criado para a glória de Deus. Porque ele só está vivo porque Deus permitiu. Porque Deus o criou. Deus o formou. Então é nossa obrigação como pai, como mãe, você minha irmã, criar os seus filhos para a glória de Deus. E nós devemos ensiná-los diariamente a isso. Porque este mundo, talvez uma grande possibilidade do nosso nome ser esquecido. Mas se nós criarmos os nossos filhos para a eternidade, se nós vivermos com essa perspectiva da eternidade, de vivermos para a glória de Deus, você pode ter certeza, o dia que o nosso corpo descer à sepultura, nós estaremos com Cristo e passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. E é claro, ali nós entraremos na glória eterna. Não seremos esquecidos. Nossa memória não será aniquilada. Mas nós viveremos a eternidade conhecendo o nosso Deus. E aí não há fracasso, não há derrota. Porque nós vivemos com a perspectiva correta. Porque Davi está dizendo, aos filhos de Deus, o que está reservado a eles é a glória eterna. Aos filhos de Deus é isso que está reservado, a glória eterna. Aos ímpios, esquecimento e tormento eterno. No verso 16 ele diz, o Senhor é conhecido pela sua justiça, pela justiça que executa.
O ímpio cai na armadilha de seus próprios feitos, né? O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Calvino, comentando sobre isso, ele vai dizer que existem aqui pelo menos duas possíveis interpretações. Primeiro, ele diz que o que Davi está dizendo aqui é que Deus é conhecido quando ele julga os maus. E segundo, ele vai dizer que a segunda possível interpretação, que Deus é conhecido pela justiça que executa, quer dizer que todos podem ver o juízo de Deus na terra. Eu creio que são as duas coisas, né? O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Significa que Deus é conhecido quando ele julga os homens maus, e também significa que Deus é conhecido porque todos podem ver o juízo de Deus na terra. Um exemplo muito claro disso é de Faraó, com relação às pragas, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto. Êxodo 7, capítulo 7, verso 4 e verso 5. Ele diz: mas o Faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, ou seja, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. Aqui era Deus dizendo: eu vou tirar o meu povo, vou separar o meu povo, com grandes feitos de juízo. Já vou estar trabalhando e operando sobre esse povo. No verso 5 ele diz, né? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles, né? De fato, todos eles viram e puderam contemplar o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, quando nós tivemos ali as pragas, dentre elas a morte do primogênito. Todos, pobre, rico, seja o primogênito que acabou de nascer ou o mais velho, todos morreram. Todos puderam ver o juízo de Deus, a mão do Senhor. Todos, o Senhor é conhecido pela justiça que executa. E para nós encerrarmos aí, o quarto princípio que nós vemos aqui é que Deus ele recompensa os aflitos. O interessante é que Davi ele relata e retrata os justos como aflitos. É desta maneira que ele vai descrever o justo. Verso 9, né? O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, ou o aflito, né? Um alto refúgio em tempos de angústia. Verso 10. No verso 9 ele diz que o Senhor é um refúgio para o oprimido. No verso 10. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Ou em algumas versões vai dizer que ele não desampara aqueles que o buscam, né? Ou seja, Deus acolhe o desamparado. Verso 12. Pois ele, o vingador do sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Ou seja, Deus ouve o clamor dos aflitos. No verso 18. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. É desta maneira que Davi retrata o justo, como um aflito, como um desamparado. É desta maneira. Por quê? Ora, os filhos de Deus, eles são necessitados neste mundo. E grande parte de nossa vida aqui neste mundo, os justos, eles serão desamparados neste mundo. Sabe por quê? Porque os homens malignos, os ímpios, os homens malignos, eles só dão acolhidas para homens perversos como eles mesmos. Por isso que o justo, por isso que o cristão verdadeiro, genuíno, Davi o descreve aqui como aflito, porque ele não vai encontrar amparo neste mundo. Ele não vai encontrar amparo nesses homens ímpios, pervertidos, que dão acolhida apenas para os seus parceiros malignos. Ele mostra aqui o contraste entre o ímpio e o cristão. Ele diz que os ímpios serão esquecidos, que Deus se esquece dos ímpios, que eles serão esquecidos, sofrerão eternamente. Os crentes, por outro lado, diz que eles não serão esquecidos. Meu irmão, quando nós vamos para a Escritura, e a Escritura vai descrever acerca do inferno, e grande parte do Novo Testamento, quando vai tratar acerca da eternidade,
falar de céu e de inferno, quem tratou mais sobre o assunto foi o próprio Cristo. E nós vemos quando a Escritura vai descrever e falar acerca do sofrimento eterno, sempre o inferno ele vai ser descrito ali como um lugar que o fogo ele não se apaga, né, que os vermes estão ali constantemente. A ideia é justamente o quê? Sofrimento, terror eterno. Ou seja, não vai ter um período de sofrimento e vai acabar. Não, vai ser uma eternidade de sofrimento. É algo que não vai cessar. Algumas pessoas vão dizer, mas não vai existir inferno. Né? Como os adventistas vão dizer aí. Que não vai ter o tormento eterno. Daí fica muito fácil. O cara pintou e bordou a vida inteira, depois vai ser só aniquilado. Não vai ter sofrimento, não vai ter terror, nem nada. Alguns vão dizer, mas se existisse inferno, isso é algo injusto. Não, injusto é se não existisse inferno. Injusto seria isso. A pessoa vive do jeito que ela bem entende, a vida inteira aproveita tudo, pinta e borda, e depois vai terminar tudo em pizza e guaraná? Aí seria injustiça. É claro que tem que existir, é claro que existe. E as pessoas acham que inferno é um lugar onde Deus não reina. Inferno é onde as pessoas verão a face de Deus, mas não a face de misericórdia. Ali não vai ter misericórdia. Ali eles verão o juízo de Deus sobre eles. Durante toda a eternidade, por toda a eternidade. Ou seja, um local de constante sofrimento. E a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meu irmão, nesses dias, onde nós somos tentados a achar que Deus não está julgando o homem mau, lembre-se deste salmo. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos tantas atrocidades, nós vemos tantas coisas absurdas acontecendo, que nós achamos que Deus não está julgando o homem mau. Lembre-se do que Davi disse, há mais de 2000 anos. Sim, Deus está julgando o homem mau. Deus julga as nações. Deus julga todos os homens. Ninguém passa desapercebido do nosso Deus. Então, quando você for tentado a achar que não vale a pena ser justo, lembre-se do que Davi disse aqui no verso 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Quando você achar que Deus não está no controle, ou que não convém ser justo, lembre-se do que Davi disse há mais de 2000 anos. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Em outras palavras, ninguém passará desapercebido dos olhos do Senhor. Mesmo que muitos homens se escapem dos juízes desta terra, do juiz todo-poderoso, de toda a terra, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Por isso que eu e você, nós devemos viver cada dia e todos os dias para a glória do nosso Deus. Viver para a glória do nosso Deus. Viver com a perspectiva da eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para que possamos viver desta maneira.